Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vocês não têm noção. Eu tava tão ansiosa pra gravar esse vídeo pra vocês que finalmente chegou. Por quê, Laísa? Porque o vídeo de hoje eu vou narrar a sua história. Exatamente. O vídeo de hoje eu vou narrar a sua história. E eu tô muito feliz com isso, com essa oportunidade, porque, gente, sério, é incrível. Ó, vamos explicar direitinho o que tá acontecendo. Eu comecei uma série, tem até uma playlist completa, eu vou até colocar aqui nos cards pra vocês. E eu comecei uma playlist completaça falando sobre análise de filmes, né? Eu comecei a analisar os filmes e tal, e vocês têm gostado muito disso. Então, o que que eu fiz? Eu tava atrás de um filme que, gente, esse filme, assim, nossa, a divulgação já foi incrível. E eu falei, eu preciso assistir esse filme, vamos ver o que que Deus vai falar comigo. E o filme é esse aqui, ó, A Semana da Minha Vida, que é feito com a Bailey e o Kevin, né, que são os atores. E os principais são, tipo, os principais, né, os personagens, chama Avery e Will, ó. Tô com o meu caderninho aqui, eu vou até mostrar pra vocês, ó. Já voltando aqui. Tô com o meu caderninho, porque hoje vai ter palavra. Hoje vocês vão ouvir eu falar exatamente o que tem acontecido na sua vida, porque foi o que Deus me trouxe. E Deus me trouxe tanta palavra, Deus me trouxe tantos vídeos pra gravar pra vocês, que eu resolvi fazer uma sériezinha aqui pra vocês, aqui no canal, só sobre esse filme. Gente, vai ter muito vídeo, vão ser 4 vídeos falando sobre esse filme. Então se prepara, tá? Se você não gosta desse filme, ou se você nunca viu esse filme, já vou avisando que vai ter muito spoiler, já vou avisando que esse filme vai ser incrível, vai ser transformador para sua vida. E foi a partir desse filme que eu resolvi fazer essa sériezinha. E foi a partir desse filme que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês falando sobre narrar a sua vida. Porque esse filme, gente, assim, é incrível e foi o que Deus me trouxe, né? Esse filme literalmente narra a nossa vida. É um pouco confuso pra vocês, mas eu já vou explicar pra vocês do que eu vim trazer hoje. Como assim, Laísa, narrar a minha vida. E, enfim, chega de enrolação, né? E roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos pra vocês. Bom, meus amores, eu vou até colocar aqui, ó, o meu... Ai, meu Deus. Vou ter que colocar aqui parado. Ó. Ah, pronto. Preferi parar, gente, porque, assim, eu vou usar muito as mãos. Vocês sabem, né, que eu amo usar as mãos. E vocês sabem que, ó, o nosso caderninho atual tá aqui. E eu resolvi parar esse vídeo porque, né, parar a câmera, na verdade. Porque vai ser algo muito, muito, muito importante. E eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa pra começar a contar a sua história, começar a narrar a sua história. E não é só a sua história, né, gente? É a história de muitas pessoas. E pra quem tem dúvida, principalmente, é a história de muitos cristãos. Tanto o cristão que nasceu na igreja, quanto o cristão que se transformou em cristão, né? Que é mais ou menos a base disso, essa linha, vamos dizer assim, de que a gente começa a se introduzir no mundo cristão, que a gente começa a querer estar mais perto de Deus. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Espero muito que vocês gostem e, antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa muito like se vocês gostam desse estilo de vídeo, né, de análise de filmes, ó, deixando até nos cards aqui a playlist completaça, já analisei muitos filmes por aí, então, ó, se você quer que eu analise outros filmes, inclusive, ó, comenta muito, muito, muito aqui embaixo, compartilha pra todo mundo, pra que outras vidas também possam ser abençoadas, e assim, gente, vocês não têm noção o quanto tá incrível isso. E outra coisa, por que que eu falei que vai ter 4 vídeos?
Por quê, gente? Para começar, esse vídeo, né, de eu narrando a sua vida, vai ser um pouquinho grande. Então, para não ficar muito cansativo para vocês, eu resolvi dividir em duas partes. Então, vai ter esse vídeo de hoje, tá? Que tá lançando para vocês, que vocês estão vendo esse vídeo, que é a parte 1. E vai ser lançado um outro vídeo ainda essa semana, na sexta-feira, se tudo der certo, que é a parte 2. Então, assistam, vocês precisam assistir essa parte para vocês entenderem a parte 2. E chega de enrolação, já tô falando demais, né? Bora, porque agora o bicho vai pegar, porque eu vou começar a narrar a sua vida. Bom, primeiro de tudo, gente, quando a gente tá numa vida assim descontrolada, quando a gente tá numa vida de escuridão, quando a gente, assim, geralmente a gente vai até Jesus, né? A gente busca por Jesus, a gente busca essa vida cristã, porque a gente tem a ilusão de que a vida cristã é 100% perfeita, é maravilhosa, e como a nossa vida tá muito ruim, a gente busca por isso. Só que tem um processo, né? Tem um caminho até a gente se tornar cristão, até a gente confiar em Deus 100%. Então, é sobre isso que eu vim falar. Por quê? Geralmente, né, falando principalmente desse personagem principal, que é o Will, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, o Will, ele tinha uma vida muito descontrolada. Ele tinha uma vida só de fugir das suas responsabilidades. Ele não queria ter responsabilidade, inclusive. A vida dele era uma vida cheia de confusão mental. E eu falo confusão mental não questão psicológica, sabe? De doenças psicológicas. Mas eu falo porque às vezes a gente fica perdido mesmo. Será que eu não vim pra cá? Será que eu vim pra esse mundo sem propósito? Será que eu vim pra esse mundo por acaso? Será que Deus não me ama? A gente acaba entrando nesse questionamento mesmo, né? E a gente acaba fazendo com que a nossa vida seja um pouco desregrada. E, enfim, a gente acaba fazendo muita besteira, a gente acaba fugindo de tudo, de todos, e é normal, a gente sempre passa por essa fase. Eu falei no início do vídeo, esse vídeo não é só para as pessoas que se tornaram cristãs, mas também para as pessoas que nasceram dentro da igreja. Eu falo por mim, eu também já passei por essa fase. Então, até conversando com a minha mãe esses dias sobre essa questão. Mãe, eu já tive alguma fase rebelde e tal. E a gente sempre passa por isso, né? A gente sempre vive naquele dilema. Gente, a minha vida tá um caos, a minha vida não tem nem um pouco de organização, a minha vida tá descontrolada, a minha vida tá confusa. Então, a gente acaba querendo continuar nesse mundo dessa forma, e isso é errado, né? Isso acaba sendo um pouco errado também. Só que a gente percebe que esses erros que a gente comete não é só uma vez que a gente cometeu, né? A gente acaba cometendo um atrás do outro até a gente achar que não tem solução mais, até a gente achar que Deus se esqueceu da gente completamente, e chega ao nível de algumas pessoas não acreditarem em Deus, não acreditarem que Ele se preocupa realmente com ela, né? Só que essa vida, a gente acaba vendo que essa vida se torna um pouco insustentável, insuportável, porque é uma vida de erros, né? E a gente, como ser humano, apesar da gente ser pecador, a gente não quer ficar errando o tempo todo. Isso acaba sendo insustentável, isso acaba sendo insuportável. Até que a gente pede por uma solução, até que a gente fala, eu só preciso de mais uma chance, e Deus entrega essa chance pra gente. Deus jamais vai negar uma chance, Deus jamais vai negar uma vida, né, transformada para um filho que realmente quer essa vida, para um filho que realmente busca por essa solução. E Deus entrega mais uma chance, que foi o que aconteceu com o personagem principal, né? Deus entregou uma chance para ele, que foi de ir para um acampamento cristão, mesmo sem ele saber, mas ele acabou indo, e isso foi uma chance que Deus entregou nas mãos dele, né? Porque, Isa, mas por que Deus entrega essas chances? Por que Deus continua fazendo
isso com a gente? Por que que ele não desiste da gente? Porque ele sabe quem é você de verdade. A gente olha pro espelho às vezes e a gente não consegue enxergar quem nós somos de verdade, mas Deus sabe. Sabe, Deus não enxerga a gente com os nossos olhos humanos. Deus enxerga a gente com os olhos espirituais, que são os olhos da verdade. E é por isso que ele acaba fazendo isso com a gente. Só que você tem uma difícil escolha, né? Deus jamais vai fazer algo na sua vida que seja imposta. Deus jamais vai fazer algo que seja contra a sua vontade. Por quê? Deus não é um Deus de pressão. Deus é um Deus de amor, de tranquilidade, de solução. Então ele sempre vai te entregar uma chance, só que essa chance você tem que aceitar ela ou não. Então você tem que fazer uma escolha. Ou você vai e começa a seguir de fato os caminhos dele, da forma como ele quer que a sua vida seja, né, na presença dele, ou você abandona essa chance que ele te deu, essa oportunidade que ele te deu e ele abre mão, porque foi a sua escolha. Ele vai respeitar sempre a sua escolha. Se você não quer ficar perto dele, ele não vai ficar te impondo isso o tempo todo. Ele quer filhos que sejam entregues para ele de forma natural. Ele quer você de forma natural. Ele não quer você pressionado. Quem faz isso, quem impressiona a nossa mente, quem impressiona a nossa vida é Satanás. E quem julga, quem nos acusa é Satanás. Deus jamais vai fazer isso com você. Deus sempre vai entregar algo para você e você tem a opção de escolher aquilo, de receber aquilo ou de abandonar aquilo de uma vez por todas. E às vezes a gente acaba perdendo essa chance, né? E Deus acaba pegando a chance que a gente desperdiçou e entregando para outra pessoa que realmente quer essa chance. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas vamos supor que você é como o principal, que é o Will, que aceitou essa oportunidade, aceitou essa difícil missão de se introduzir no meio cristão, porque não é uma coisa fácil, tá? É uma coisa que a gente vai adquirindo aos poucos, é uma luta diária, inclusive. Até para muitos cristãos, às vezes a gente tem essa dúvida, né? Ah, vocês que são cristãos há mais de 20 anos e tal, vocês já têm a vida de vocês feita, pronta? Não, não é assim. A gente sempre, todo dia, a gente pode ter 10, 20, 15, 10, 20, 30, 40, 50 anos sendo cristãos, que a nossa luta sempre vai ser diária. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então a nossa luta não é só contra Satanás, é contra nós mesmos. Porque às vezes a nossa mentalidade faz com que a gente desista de tudo que Deus nos entregou, de todas as oportunidades que Deus entregou na nossa mão. E é sobre isso que a gente vai falar mais pra frente. Mas o Will, que é o personagem principal, aceitou esse desafio de ir para o acampamento. E ele começa a se encantar por aquele mundo, né? Aquele novo mundo que tá sendo entregue para ele, tá sendo entregue nas mãos dele. E é às vezes o que muitas pessoas fazem, né? As pessoas entram no mundo cristão, entram nas igrejas, vão em acampamentos e acabam se encantando por aquilo através da vida de outras pessoas. Que foi o que aconteceu, né? Quando ele viu a Avery, eu acho que é assim que fala, não me julguem, mas quando ele viu a Avery, que é interpretada pela Bailey, né? Quando ele viu ela pela primeira vez, ele se encantou com ela. Mas não é que ele se encantou, as pessoas às vezes têm essa dificuldade. Não é que ele se encantou com ela, ele se encantou com o que vem dentro dela. Deus colocou ele, pelo menos é a visão que eu tenho, Deus colocou ela naquele acampamento especificamente para que ele ficasse lá, para ele entender que aquele mundo, aquele universo que ela vive é real, porque aquela felicidade que ela tinha, deixando bem claro que a gente está focando aqui na vida do Will. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma versão, assim, da visão da Bailey, né, da visão da Avery, mas a gente está vivendo aqui a visão do Will, tá? Então, assim, ele começa a perceber que aquela felicidade toda, todo aquele encantamento que ele teve por ela, não foi necessariamente por ela, mas foi pela vida que ela tinha, né? Só que muitas pessoas
tem uma visão muito errada. Por quê? As pessoas acham que pra gente se introduzir no mundo cristão, pra gente se introduzir no reino de Deus, a gente tem que mudar quem nós somos. E não é bem isso que acontece, tá? Você não precisa mudar quem você é para começar a vida cristã. Quem muda é Deus na sua vida. Você não precisa se mudar quem você é completamente por conta própria, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você vá até Ele do jeito que você está, porque quem muda você é Deus, não é você por conta própria. E, infelizmente, o Will, ele acaba se encantando por aquele mundo, mas ele começa a achar que ele não pertence àquele mundo e que para pertencer àquele mundo, ele tem que mudar quem ele é de verdade. Ou, pelo menos, né, quem ele acha que ele é de verdade, né? E aí é que começa as mentiras, né? Porque, às vezes, a gente começa a mentir quem a gente é. Mentira que eu falo aqui, gente, não é mentira só tipo, eu não tenho uma condição financeira muito boa e na frente as pessoas falam que são ricas, por exemplo. Não, não é esse tipo de mentira. Às vezes a gente mente para nós mesmos com medo de que as pessoas descubram que nós somos uma fraude, né? Porque é isso que Satanás coloca na nossa cabeça, que nós somos uma fraude, que nós não pertencemos àquele mundo por conta do nosso passado. E a gente começa a mentir quem nós somos, não só para os outros, mas para nós mesmos, com medo de que essa verdade sobre você, né, acaba sendo demonstrada, acaba sendo introduzida naquele mundo. Você começa a mentir para fazer parte daquele mundo que você se encantou lá atrás. Só que uma coisa que eu percebi no filme, muitas pessoas talvez não tenham nem percebido, é que nos bastidores dessa história, vamos dizer assim, o Will, ele começou a mentir quem ele é, né, para se introduzir naquele mundo, mas a gente não sabe o que Deus entrega pra gente. Você que tá me ouvindo, a gente tem que conversar sobre uma coisinha. Nós sempre vamos achar que nós somos insuficientes para estar na presença de Deus. Mas eu vim te dizer que Deus conhece quem você é aos olhos dele. Deus jamais vai te ver da forma como você se enxerga, como as pessoas te enxergam. E por isso que Deus sempre vai te colocar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Por quê? O Will estava pensando tudo aquilo, todas aquelas bobagens, né, de que ele não era suficientemente bom para estar naquele mundo, que era o mundo cristão, mas nos bastidores Deus estava colocando ele nas mãos das pessoas que realmente iria transformar a vida dele, que iria ensiná-lo a forma certa de ver esse novo mundo que Deus estava entregando para ele. Por quê? Porque um detalhe pequenininho do filme, mas que faz toda a diferença, é que o pai da Avery, gente, eu sempre vou falar Bailey, porque eu sempre vou confundir, mas é que o pai da Avery, que é o dono daquele acampamento, ele era exatamente igual ao Will. Então, às vezes, a gente acha que Deus não tá nem aí pra gente, mas ele sempre vai colocar você nas mãos das pessoas certas, dos filhos dele certos. E muitas das vezes são pessoas que passaram pelo que você passou. Deus jamais vai colocar você na mão de uma pessoa que não conhece a sua história, que não entende quem você é de verdade. E o tempo todo, Deus estava movimentando essas pessoas certas para estarem perto do Will. E você tem que entender que Deus sabe exatamente do que você precisa. E não do que você quer, mas do que você precisa para estar sempre na presença dele. E com o passar do tempo, esse novo mundo que Deus te entregou, você percebe que você vai ser provado. Porque assim, gente, nós sempre vamos ser provados. Às vezes a gente acha que, entrei no mundo cristão, não vou ser provado, entrei no mundo cristão, Deus não, agora tá tudo certo, Deus vai encaminhar tudo e tal, Deus sempre vai estar do seu lado, mas você sempre vai ser provado. E
para esse vídeo não ficar muito grande, vai sair semana que vem um vídeo só falando sobre as provas que nós passamos, baseado nas provas que eles colocaram no filme. Gente, é cada coisa que Deus colocou pra mim, baseado especificamente só sobre as provas que aconteceram nesse filme, né? Porque era um acampamento e um acampamento que tinha provas durante o filme. Enfim, você que ainda não viu o filme, vai assistir pra você ficar por dentro de tudo que eu tô falando aqui. E vai comentando aqui embaixo, vai falando comigo se tudo isso que eu tô falando tá fazendo sentido na sua vida, tá? Então se prepare que semana que vem vai sair vídeo novo no canal falando especificamente sobre essas provas, tá? E me acompanha lá no Insta também, porque lá eu vou estar falando pra vocês quando que vai sair o vídeo, quando que não vai. Vai lá me seguir também em todas as redes sociais, tá bom? Bora continuar aqui que o vídeo já tá grande e tem algumas coisas ainda pra completar, pra concluir essa parte 1, tá? Só que a gente às vezes acha que as provas que Deus coloca na nossa vida, né, pra que a gente é aprovado, não serve pra nada. Só que, gente, acredite, para uma pessoa que passa todos os dias por provas, que passou por provas muito difíceis durante toda a minha vida, eu passei por provas durante toda a minha vida, e hoje eu percebo que tudo isso que Deus me entregou lá atrás foi para um propósito muito maior, sabe? Eu não poderia estar aqui na frente de uma câmera conversando com vocês se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei. Todas as provas, elas têm um único objetivo: te ensinar algo. E às vezes a gente acaba tendo que passar por provas e mais provas, e às vezes com o mesmo intuito, vamos dizer assim, por provas repetidas, e a gente não entende por que Deus sempre pede pra gente continuar passando por aquilo. Mas é porque às vezes você não aprendeu com a prova que ele te deu lá atrás. Então ele precisa te dar essa prova de novo para ver se você entende e acorda, para ver se você realmente consegue entender o significado disso, porque você vai precisar disso lá na frente. A gente não entende isso hoje. Como eu já falei diversas vezes, Deus é um Deus do futuro. Satanás é Satanás, é um ser do passado e a gente vive no presente. Então, Satanás, ele sempre vai te acusar pelo seu passado, você sempre vai viver o seu presente e Deus sempre vai transformar o que você viveu e o que você está vivendo para um propósito muito maior que você vai ter lá na frente, que você só vai entender lá na frente. Então, a dica que eu tenho para vocês hoje é: vivam o propósito de vocês hoje. O destino de vocês, que vocês tanto almejam, está começando hoje. E às vezes você não está dando a oportunidade por exemplo, às vezes eu não estou dando a oportunidade da Liza lá do futuro hoje, porque eu acho que o meu destino não começou, que o meu propósito não começou. Mas o seu propósito está começando hoje. Então você tem que aprender a cada dia mais com o seu propósito hoje, com as provas que Deus te dá. Porque tudo isso tem um propósito muito maior e tem um objetivo. Deus jamais vai colocar algo na sua vida, seja bom ou seja ruim, em vão. Tudo tem um propósito, tá? E vamos lá, ó. Só que, com o decorrer do filme, a gente começa a perceber que, além de nós sermos provados, as pessoas ao nosso redor também são provadas. E mais do que isso, da mesma forma como as pessoas fazem parte da sua história, fazem parte da prova que você está vivendo, porque Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado para você não passar por nada sozinho, e às vezes a gente se sente sozinho, mas Deus está cuidando de cada detalhe. A gente também tem que entender que nós também fazemos parte das provas dos outros, da provação que o outro está passando. Por quê? No filme, o Will tinha um amigo que o nome dele era Jordan. E o Jordan, ele fez parte do processo do Will, né? Desse processo de aprendizagem e tal. Foi o Jordan que levou ele até o acampamento. Só que, às vezes a gente acha que nós
não servimos para nada, que nós não fazemos nada de bom na nossa vida. E era o pensamento do Will. O Will, ele achava que o Jordan que estava ajudando ele, mas na verdade o Will que estava ajudando o Jordan em muitas coisas lá, porque o Jordan também estava passando por uma provação muito grande, que era principalmente em relação ao relacionamento que ele gostaria de ter com uma amiga, com uma menina lá do acampamento, e ele não estava sabendo desenvolver isso, e o Will ajudou ele nisso. Então, mais uma coisa pra gente aprender com essa história é que as pessoas, elas fazem parte do nosso processo, fazem parte do que a gente está sendo provado, mas a gente também vai fazer parte do processo e da provação da outra pessoa. Porque da mesma forma que nós somos ensinados, nós também ensinamos. E nós temos que entender isso. Só que a gente também tem que entender que Deus nunca vai deixar a gente, igual eu falei anteriormente, sem um apoio, né? A gente ser provado sem um apoio. Só que nós temos um defeito muito grande, que é a frase assim, tema do Will, né? Desde o início do filme, eles trouxeram isso mais pro final do filme também, que isso eu vou falar na parte 2, que esse vídeo já tá muito grande, mas calma lá, fica comigo até o final. Que é essa frase: sempre tenha um plano de fuga. Sim, isso se identificou com você? Por quê? A gente sempre vai querer fugir do nosso propósito. Por uma palavrinha muito pequenininha, a gente se sente incapacitado de cumprir esse propósito na nossa vida. E isso é algo muito errado, porque às vezes a gente quer fugir de algo que Deus está nos entregando hoje, que Deus está nos capacitando hoje para algo muito maior lá na frente, e a gente acaba fugindo e atrasando o nosso propósito por medo, por insegurança. E é isso que Deus quer ensinar aqui nesse filme também, porque às vezes você que está aí me assistindo tem fugido do seu propósito por medo de não ser o suficiente para cumprir esse propósito que Deus está te entregando. Só que eu vim te falar uma coisa: essa suficiência, essa capacidade vem de Deus. Deus só precisa que você aceite esse propósito e essa missão na sua vida. Se você aceitar, o resto deixa com Ele, que Ele sabe exatamente do que você necessita para cumprir esse propósito, e Ele vai te capacitar para cumprir esse propósito e essa missão que Ele está te entregando. Só que a gente acha que isso é impossível, né? Que a gente não é capacitado e, enfim, a gente sempre acha que a gente foi criada ao acaso, mas na verdade não é isso, né? Eu até fiz um vídeo no IGTV, quem não viu, vai lá, lá no meu Instagram, que eu falo um pouco sobre isso, né? Não é sorte, é propósito, né? Eu expliquei um pouco melhor sobre isso, então, se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, corre lá no meu Instagram, que o vídeo tá completaço lá, tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Vamos lá, tá acabando. Só que a gente sempre vai ser provado. Eu falei pra vocês e falei pra vocês também que nós sempre vamos nos sentir incapacitados. Só que tem um problema. Você percebe que não é só você que tem problemas na sua vida. Sim, você... Lembra que eu falei lá atrás sobre o Jordan, sobre o Will? O Will, ele começa a perceber que não é só ele que tem problemas na sua vida. Outras pessoas também têm. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção dele é perceber que uma pessoa que ele considerava perfeita, que era Avery, ele começou a entender que ela também tinha problemas, que ela também tinha questionamentos e que ela também era um ser humano acima de todas as coisas. Por quê? A Avery, ela estava passando por um momento muito difícil na vida dela e que ela não conseguia desenvolver isso. E o Will começou a perceber que perfeição no reino de Deus não existe. O que existe é fé. Exatamente. E a Avery, ela começou a entender que, eu acho, pelo menos na minha visão, que ela começou a entender que ele não era exatamente o que ele estava dizendo que ele era. E por isso, ela começou a ajudar ele, mas acima de tudo, ele também começou a ajudar ela de alguma forma, porque Deus sempre vai fazer isso. Deus nunca vai te dar um relacionamento em que não haja uma troca.
Se não tiver uma troca, então o relacionamento está um pouquinho doente, vamos dizer assim, pelo menos é a visão que eu vejo. Deus jamais vai te dar uma amizade em que não haja uma troca, em que você não ajude a sua amiga e que a sua amiga não te ajude. Deus jamais vai te dar um casamento em que o seu marido esteja junto com você em todos os lugares, nos momentos difíceis e nos momentos alegres, e da mesma forma que você retribua a ele dessa forma. E aí é que Deus te faz um convite. Vocês vão entender melhor esse processo quando juntar com o vídeo das provas que eu vou fazer, né, para esse vídeo não ficar maior do que tudo nessa vida. E olha que isso é só a parte 1, de eu contando e falando sobre a sua vida. Mas, para fechar isso com chave de ouro, Deus te faz um convite. Que convite é esse, Liza? Aceitar que a mudança aconteça na sua vida, mas não pelas suas mãos, mas pelas mãos dele. Lembra que eu falei lá no início que ele queria mudar por conta própria? Pois é, mas isso é errado. Por quê? Quem muda a gente é o Espírito Santo. E às vezes, falando um pouco assim, né, para as pessoas que são cristãs, às vezes você quer introduzir a vida cristã, introduzir o reino de Deus, introduzir Deus na vida de uma pessoa à força, pelas suas próprias mãos. Mas não, a única coisa que Deus quer para você é que você fale dele para as outras pessoas. E quem vai aceitar Deus no coração é a pessoa, e quem vai introduzir o Espírito Santo no coração dessa pessoa é Deus. A troca é entre eles. Você é apenas um intermédio, é apenas um instrumento de Deus na vida das pessoas. Deus não quer que você fique parado de braços cruzados, vendo as outras pessoas se definharem nesse mundo. Mas Deus não quer que você use as suas próprias forças para introduzir e para forçar uma intimidade com Deus entre a outra pessoa, que é a sua amiga, e Deus. A relação e a intimidade é entre eles. A única coisa que você vai ser é um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. E é aí que Deus faz um convite para o Will, né? Que é aceitar Deus baseado nas próprias forças de Deus e não nas forças dele. E é através desse convite que ele começa a entender melhor o que é a palavra fé. Exatamente. É a partir daí que ele começa a entender o que significa a fé. Só que, mesmo com o apoio necessário, mesmo com tudo que Deus introduziu na vida dele, mesmo com tudo o que Deus tem mostrado e falado com ele e com você, você ainda acha que é insuficiente para esse novo mundo que Deus está te apresentando. E para concluir, sim, essa primeira parte acabou. Então, dá uma geral nesse vídeo, volta esse vídeo lá no início, faz as anotações que você tem que fazer, tá? E vai ter a parte 2, então aguarde, sexta-feira vou lançar a parte 2 para vocês aqui, porque eu falei para vocês que era uma história bem grande, gente. Eu tô falando de um filme, né? Um filme de quase 2 horas. Então é um pouco difícil. O vídeo também deu contando sobre tudo isso, contando sobre esse filme, não ser grande também. Então, parte 1 completa. Só para fechar, se você não pescou nada, se você achou que não entendi nada, lá só ficou buzinando na minha cabeça e eu não entendi nada, grava isso aqui que eu vou te falar. Às vezes, você sempre vai achar que para você se introduzir em um mundo novo, você tem que ser novo e mudar quem você é por si mesmo. Mas Deus está te mostrando que é Ele que faz a obra. É Ele que vai te mudar e te transformar, te capacitar para fazer e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Não é pelas suas forças, não é pela sua mão, é pelas mãos dele. A única coisa que você tem que fazer é aceitar Jesus e começar a entender que a fé que tem dentro de cada um de nós é muito maior do que qualquer outra coisa. Então aceite Jesus. E
no próximo, na parte 2, vai ter um fechamento disso tudo. Eu prometo que eu vou tentar fazer com que o vídeo não seja tão grande assim. E eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito alguma diferença na sua vida. E acalma, volta o vídeo, pausa o vídeo, faz as anotações necessárias e começa a refletir um pouco melhor sobre tudo isso que eu falei. E já espero que esse vídeo já tenha transformado a sua vida só com essa parte que eu tenho contado e explicado para vocês, porque a parte 2 vai ser o fechamento total dessa história. E, enfim, tá vindo muito vídeo legal aqui no canal, não só essa playlist que eu preparei para vocês, tá? Que vai estar introduzida no Analisando os Filmes, que eu deixei aqui nos cards para vocês, essa playlist, tá? Então, fica por dentro de tudo. Tô muito feliz que você tá aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, trata de se inscrever, fazer parte dessa família maravilhosa. Os vídeos aqui são um pouquinho grandes, mas são muito abençoados, sabe, por Deus. E eu tenho certeza que tem feito alguma diferença na vida de várias pessoas. E comenta aqui embaixo o seu testemunho, a sua história, que eu vou adorar saber, tá? Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, me segue nas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo também. E é isso, que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. E bora pra parte 2, ó. Vai lá, que essa é a parte 1 e a parte 2 vai ser incrível também, eu tenho certeza disso, tá? Parte 2 na sexta-feira pra vocês. Beijo! Tchau!